Saudações, gente! Nessa aula, nós vamos dar uma olhada geral naquilo que a gente chama de método científico, ou então, se você preferir, método científico clássico ou método científico hipotético dedutivo. Eu já deixo logo claro de cara, o método científico não é a única forma que existe de se obter conhecimentos, e outra, o que nós vamos ver aqui não é a única forma de método científico ou de pesquisa científica que existe. Mas como essa é uma aula voltada para o ensino médio, então isso aqui é o que precisa saber. Então olha só, vou começar da seguinte forma. Mesmo sem saber, você usa o método científico no seu dia a dia. Porque o método científico, na verdade, a sequência de raciocínio do método científico é a forma intuitiva da gente resolver problemas e da forma da gente pensar nas coisas. Então, olha só, eu vou dar um exemplo bem simples, e aí depois eu vou quebrar esse exemplo para mostrar como é que se usa o método científico. Então, supondo o seguinte, vamos supor que tu chegue na sua casa e precise ligar essa bendita dessa lanterna. Você pega a lanterna, aperta lá o botão do power, e a bendita da lanterna não liga. Aí tu pensa, caramba, cara, que problema que eu tenho que resolver, a lanterna não liga e eu preciso usar. Então assim, você pode pensar várias coisas sobre por que ela não liga. De repente a lâmpada está quebrada, ou, sei lá, caiu na água. Mas você sabe que não caiu na água, você também nunca viu essa lanterna cair em lugar nenhum. Então você pensa o seguinte, bom, na verdade eu acho que as pilhas descarregaram. Aí você pensa, se eu pegar pilhas novas e botar na lanterna, quem sabe ela não funciona. Aí, você fazendo isso, se ela funcionar, você resolveu o seu problema. Se ela não funcionar, depois de você trocar as pilhas, aí você tem que arrumar uma outra solução para ver se você consegue resolver o seu problema. Então, assim, tu veja que essa é a forma padrão da gente raciocinar. O negócio aqui do método científico, pura e simplesmente, é o seguinte, a gente pega esse teu raciocínio, quebra ele em partes, ou divide em partes, e dá um nominho para cada parte. Claro, né? Porque biologia tem que ter uns nominhos. Tem que ter uns negocinhos assim meio tenso para poder decorar, para poder enaltecer a matéria e tudo mais. Tá? Outro exemplo. Vamos supor, você está dormindo de noite no seu quarto, sozinho na escuridão. Aí, de repente, você escuta um barulho embaixo da cama. Bom, você ficou com medo. Você quer saber o que é aquilo. Então, assim, vamos supor, você supõe que seja um rato. O que você vai fazer para ver se é um rato mesmo? Pode chegar lá e pura e simplesmente olhar. Ou então, se for alguém que nem eu, vai tirar uma foto do celular. Vai botar o celular de longe e vai tirar uma foto lá debaixo da cama. Se for um rato mesmo fazendo barulho, sua explicação estava certa. Agora, poderia ser também, por exemplo, um aparelho eletrônico que caiu e começou a fazer barulho porque ligou sozinho. Então, assim, você tem um questionamento e você tenta resolver esse questionamento por meio de um teste, fazendo uma coisa. Tá? Então, olha só, antes da gente ver o método científico propriamente dito, os passos, que é o que mais interessa, a gente tem que ver algumas definições sobre o assunto. Então, a primeira coisa, né, como o nome é método científico, a primeira coisa que a gente tem que ver é o que significa método. Então, método basicamente é isso aqui, uma definição que eu tirei de dicionários. É um caminho sistemático. É como se fosse uma receita para se fazer alguma coisa, tá? No caso, então, esse caminho sistemático, ele consiste ou abrange, né, passos e procedimentos. E aí, no final deles, você realiza alguma coisa. Então, tem o passo 1, em que eu faço determinadas coisas e uso determinadas coisas. Aí vem um passo 2, que eu faço determinadas coisas e uso determinadas coisas. Um passo 3, e assim por diante. Até que, no final, você realiza algo. No nosso caso, adquire conhecimentos científicos. Então, é isso que é o método. Ciência. Se você estiver pensando em ciência em termos, usando o termo coloquialmente, pura e simplesmente significa saber alguma coisa. Né? Alguém conta uma fofoca para você, você toma ciência daquilo. Agora aqui, claro que não vai ser usado nós não vamos usar essa definição, não será essa a conotação utilizada. A gente vai precisar usar um termo técnico. Então, ciência é um conjunto de procedimentos. Tá? O conjunto de procedimentos serve para quê? Para adquirir conhecimentos. Tá? Então, é aquele método, um conjunto de procedimentos que nós utilizamos para adquirir conhecimentos. Outros detalhes. Esse bendito desse conjunto de procedimentos, esse método, ele é baseado nas observações sobre o mundo natural e coletas de dados sobre o mundo natural e naquilo que é o que a gente imagina que o cientista fica fazendo no laboratório, além de ficar no WhatsApp e Facebook, que são os experimentos.
Outra coisa, esses experimentos, eles têm de ser passíveis, né, poderem ser repetidos por outros cientistas, e se o outro cientista faz a mesma coisa que você fez, utilizando os mesmos ingredientes, ele tem de obter os mesmos resultados. Aí, com esse monte de resultados, você obtém conhecimentos científicos, e esses conhecimentos podem originar chamadas teorias. Tá? Então aqui, ó, esse experimento que essa cientista está fazendo para comprovar alguma coisa, se algum outro cientista tenta fazer igual, usando os mesmos ingredientes que estão aqui, ele tem de obter os mesmos resultados. Tá? O experimento tem de ser passível de ser repetido. Bom, teoria científica. Teoria no popular, no coloquial, é tipo assim, é uma suposição, uma coisa que você nem bota muita fé. Por exemplo, um dia ficarei rico. Nem eu mesmo acredito nisso. É uma possibilidade meio remota, entendeu? Uma coisa meio assim. Mas a teoria, no âmbito da ciência, teoria científica, ela é a explicação para alguma coisa, tá? Explicação para um fenômeno, para fatos e tudo mais. Tudo bem, a teoria científica, ela pode ser substituída por alguma outra que explique melhor aqueles fenômenos ou fatos. Mas, enquanto isso não acontece, ela é a explicação oficial tida pela comunidade científica. Tá? Então, é uma explicação baseada em um conjunto de fatos repetidamente confirmados através de observações e experimentos. Vai se obtendo conhecimento científico sobre uma determinada coisa até que você consegue elaborar uma explicação para algo grande, tipo teoria do Big Bang, que tenta explicar a origem do universo, teoria da evolução biológica, que mostra por que as espécies mudam, as populações de organismos mudam, sofrem mudanças ao longo das gerações. Lei. Lei até seria uma coisa hierarquicamente superior, digamos assim. Em resumo, tá, gente? É uma descrição de como um determinado fenômeno, dadas certas condições, né, utilizando as mesmas coisas, no mesmo lugar e tudo mais, ele sempre vai se repetir da mesma forma na natureza. Então, por exemplo, você pesando, vamos supor, 60 quilos, todo dia de manhã, chega embaixo do seu bloco ou no jardim da sua casa, enfim, que está no mesmo nível do mar, com a mesma roupa, pula 10 vezes. O que você espera que aconteça? Cada vez que você pula, você sobe um pouco e desce, sobe um pouco e desce, sobe um pouco e desce. Isso por quê? Porque tem uma lei da gravitação universal, vamos botar assim, que diz que massa atrai massa. Então, sua massa é atraída para o centro da Terra. Se você repetir isso amanhã, depois de amanhã, daqui a um ano e tudo mais, você sempre vai, esse fenômeno, esse fato, sempre vai se manifestar da mesma forma. Você sempre vai cair de novo. Você não espera que você vá quebrar essa lei. Ah, vou pular, aí no 10º pulo, quando eu pular, eu vou sair voando. E vou parar lá na Lua. Isso não vai acontecer. Tá? A lei que a gente tem em Constituição, Código Penal, não sei o quê, é uma coisa que você não deveria quebrar. Mas você pode. Agora, a lei natural é um negócio que não se quebra mesmo. Tá? Você espera que sempre a coisa se repita do mesmo jeito. Tá? Sempre. Bom, tecnologia. Tecnologia, basicamente, é utilizar os conhecimentos científicos para obter produtos. Computador, televisão, celulares, liquidificador, fogão, catapulta medieval, besta para tirar dardos nos outros. Todas tecnologias, tá? São resultados práticos obtidos a partir do conhecimento científico. E por último, para acabar essa parte aqui de definições, um modelo é uma tentativa de explicar ou descrever alguma coisa sem ter visto essa coisa diretamente. Tá? Então, por exemplo, o átomo. O átomo, ninguém nunca viu o átomo diretamente. O que nós fazemos são medições, entendeu? E aí nós conseguimos detectar coisas que vêm dos átomos, digamos assim. E aí, baseado nesse monte de dados que se obtém, desenvolveram-se modelos atômicos. Então, hoje em dia a gente tem um determinado modelo atômico, mas não é igual ao que a gente tinha, sei lá, 100 anos atrás. E pode até ser modificado dependendo do tipo de coisa que se descobrir. Tá? Então, o modelo é isso. É tentativa de explicar alguma coisa sem ter visto essa coisa diretamente. Em ciência se usa muitos modelos. Então, assim, gente, essa parte de definições, essas coisas que eu botei aí, elas não são frases feitas para você decorar e responder em uma prova. Tá? É difícil alguém cobrar isso de vocês dessa forma. Mas é bom você ter uma noção geral do que significa cada conceito desses. Tá? Para você poder aplicar um pouquinho melhor. O que interessa mesmo, e vamos dizer assim, é a parte decorativa, são os passos do método científico hipotético dedutivo. Tá? Então você vai ter que saber que a gente pega aquele raciocínio lá e divide em passo 1, passo 2, passo 3, assim por diante, até se realizar algo, no caso, obter conhecimentos científicos.
Então vamos ver. Se você bota na busca do Google ou do Bing por imagens, bota lá método científico, aparece um monte de diagramas, tipo esse aqui, por exemplo. Então começa aqui, faça um questionamento, aí pesquisa, elabora uma hipótese, faz um experimento, analisa, se der certo, beleza, sua hipótese estava errada, se der errado, pesquisa mais e elabora outra hipótese e por aí vai. Ou então esse outro diagrama aqui, que se observa, elabora hipóteses, elabora teoria, faz experimentos para testar as coisas e tudo mais. Então tem diversas formas distintas de se representar os passos do método científico. Eu vou fazer a mais simples possível aqui, porque o que interessa é entender a lógica da coisa e não ficar decorando nominhos, né? Se bem que na biologia, infelizmente, é uma matéria que é amaldiçoada pela decoreba, digamos assim. Tem muita decoração, mas é assim que funciona, infelizmente. Bom, isso aqui eu vou voltar nessa figura depois. Essa daí também está mostrando os passos do método científico usando um bebezinho como exemplo. E depois eu vou voltar nessa figura, mas o que eu quero que fique claro para você é que isso é a forma intuitiva do ser humano raciocinar. Aqui a única coisa que nós estamos fazendo é quebrar o raciocínio em passos, dividir o raciocínio em passos e dar um nominho para cada um deles. Que aí com os nominhos fica bom de cobrar na prova, né? Cada coisinha dessas aí. Então vamos lá para os passos do método científico até que enfim. Então passo número 1. Passo número 1 é a identificação de um problema. A gente usa essa palavra com uma conotação meio negativa, né? Uma coisa que incomoda, mas pura e simplesmente aqui problema é aquilo que se quer resolver ou saber mais a respeito. Pode ser ou não uma coisa que incomoda. Descobrir o que causa tal doença. Uma coisa que incomoda. Mas eu poderia, por exemplo, estar querendo saber quais são todas as espécies de flores que vivem no jardim, sei lá de quem, do Lula. Então seria pura e simplesmente alguma coisa que eu quero saber mais a respeito e que não necessariamente incomoda. Tá? Essa identificação do problema, ela vai se dar porque o cientista e qualquer pessoa, eu, você e tudo mais, nós temos órgãos dos sentidos. Nós temos a visão, né, os olhos que são os órgãos da visão, as orelhas, a língua, nariz, que é o do olfato, enfim. Então, assim, com esses órgãos dos sentidos, aqui a gente chama de observações, que fica mais fácil de visualizar, literalmente, né, o negócio. Qualquer pessoa observa, então, as coisas, e observando, com os órgãos dos sentidos, você coleta dados. Por exemplo, se você olhar para frente, você vai ver como é que está a sua parede, qual é a cor dela e tudo mais. Né? Então, a partir dessas observações e coleta de dados, é que você consegue identificar um problema no seu contexto. No nosso caso, no nosso primeiro exemplo, o nosso problema é o seguinte: a lanterna não está ligando e a gente quer saber por que ela não está ligando. Tá? Então, vamos lá. O passo 2, com um problema identificado, é elaborar uma hipótese. O que é a hipótese, basicamente? É uma explicação possível, né, para resolver esse bendito desse problema. Então, no nosso exemplo, nosso problema é, eu quero saber por que a lanterna não está ligando. Eu poderia elaborar diversas hipóteses, diversas explicações, mas a explicação que eu elaborei foi pura e simplesmente a seguinte: não está ligando porque as pilhas descarregaram. Tá? Então essa é a minha explicação possível para um determinado problema. Por que eu estou dizendo que é possível? Porque eu ainda não sei se é essa. Poderia ser outra coisa. Então como é que eu vou saber se é essa? Eu vou ter que testar a hipótese. Ou seja, eu vou ter que fazer um experimento, né? Que é a coisa que a gente associa mais com a ciência. O experimento é uma situação artificial, né, que você vai organizar, vai arrumar para poder testar a bendita da hipótese, para ver se ela é verdadeira ou falsa. Aí pode também chamar de aceitável ou não aceitável, certo ou errada, e por aí vai. No nosso caso, nosso experimento foi bem simples. Pura e simplesmente nós pegamos pilhas novas, botamos na lanterna e vamos verificar para ver se a lanterna vai ligar ou não. Agora, antes da gente ir para o passo seguinte, tem um detalhe aqui. O nome do método é método científico hipotético dedutivo. A gente elabora hipóteses e a gente também pensa em deduções. Na matéria de filosofia, vocês vão estudar o que são deduções e induções, formas de raciocinar. Aqui, para nós, na matéria de biologia, eu vou simplificar bastante. Deduzir uma coisa, tá? Basicamente, recomendo decorar isso, imaginar qual vai ser o resultado do experimento antes de fazer ele. Tá? Vou repetir. Deduções basicamente, tá? Ficar deduzindo coisas é ficar imaginando qual vai ser o resultado do experimento antes de fazer.
É claro que antes de você botar a pilha lá na lanterna, você já está imaginando que, pô, vou trocar a pilha, a lanterna vai ligar. Você já está imaginando o que vai acontecer antes de acontecer. Ou então esse exemplo aqui, baseado em fatos semi-reais. Né? O caso aqui, a mulher tá. Se a gente tirar um ovo podre na cabeça dela, alguém, deduzimos que, por conta do fedor, ela não vai ter coragem de dar as caras aqui por uns 2 dias. Então, antes de fazer o experimento, ela já está imaginando o resultado possível dele, que deve ser algo dessa natureza mesmo. Tá? Então, essas são as deduções. Tem gente que acha que isso é um dos passos do método científico. Eu, para falar a verdade, acho que isso aí entra no experimento. Mas, enfim, né? Por último, depois de ter feito o experimento e obtido resultados, você vai tirar conclusões. Essas conclusões são o quê? São acerca da validade da hipótese. Né? Então, o resultado do experimento, os resultados do experimento, é que vão dizer se a sua hipótese está certa ou errada, né, verdadeira ou falsa, e por aí vai. No nosso exemplo, depois de ter trocado as pilhas da lanterna, a lanterna ligou. Então, como a nossa hipótese era que as pilhas tinham descarregado, então a gente vai dizer que a nossa hipótese, com esses resultados experimentais, está certa. Se a gente tivesse botado pilhas novas na lanterna e a lanterna não tivesse ligado, então é bem possível que a nossa hipótese estivesse errada. O problema talvez não fosse as pilhas. Então o que a gente ia ter que fazer? Ia ter que pesquisar um pouco mais e elaborar outra hipótese. Poderia ser problema no circuito, poderia ser problema na lâmpada, enfim, várias coisas. Tá? Então, gente, esses são os passos do método científico. É a sua forma intuitiva de raciocinar, mas a gente divide em passos e dá um nominho para cada um deles. É só isso aí. Né? Então, por exemplo, aqui no exemplinho do bebê. O bebê fez uma observação, viu um troço lá que é tipo uma verdura, formulou uma hipótese. Será que esse negócio é bom de comer? Realizou o experimento para testar a hipótese. Comeu. Mordeu, né? Pelo menos experimentou. Aí, com os resultados do experimento, que pelo visto não foram muito bons, ele vai concluir se a hipótese dele estava certa ou errada. Depois, isso aqui é bom para mostrar isso, esse empreendimento científico, ele é comunitário. Então, existe uma comunidade acadêmica, uma comunidade científica. O que isso significa? Você obtém resultados e espera-se que você divulgue os seus resultados. Tá? Isso aí os cientistas, os pesquisadores fazem isso escrevendo os resultados dos experimentos deles nas revistas científicas profissionais, tá? Para que outras pessoas possam usar aqueles dados ou então repetir aqueles experimentos. Tá certo? Bom, já para ir mais ou menos no rumo final aqui. Tem uma coisa muito essencial. A maioria dos exercícios sobre esse assunto, muitos, né, são sobre identificar os passos do método científico e um relato, por exemplo. Bota lá um texto, conta a historinha, aí pede, qual foi a hipótese? Quais foram as conclusões? A hipótese estava certa ou errada? E tudo mais. Tá? Agora, tem também um detalhe. Quando a gente vai fazer um experimento, você tem que dividir os grupos de coisas que você está usando no experimento. Podem ser sujeitos, tipo pessoas, ratos, vermes, enfim. Podem ser itens, tubos de ensaio, amostras de solo, coisas desse tipo. Né? Então você divide em 2 grupos. O experimental, que é o experimento propriamente dito, e o controle. A definição está aqui. Você só vai entender na hora que eu dei o exemplo. Grupo experimental é o grupo de sujeitos ou itens que vai sofrer uma intervenção, uma alteração no fator que eu estou querendo testar. Já o grupo controle é aquele que não vai sofrer essa mesma intervenção no fator que eu estou querendo testar. Então vamos ver aqui um exemplo. Vamos supor que eu cuide no meu laboratório de 100 ratos. Tá? E esses 100 ratos adquiriram uma determinada doença. Aí caramba, todo mundo está doente. Eu estou supondo, isso é um problema, né? Pois todo mundo está doente, o que será que eu posso fazer para esses ratos melhorarem? Eu tenho uma hipótese. Esses ratos, o que eles comem por dia são 2 pílulas azuis. Aí vamos supor que seja uma pílula que tenha todos os nutrientes que eles precisam. Eu tenho hipótese. Eu acho que se a gente der para os ratos uma pílula azul e uma pílula vermelha que tem uma substância chamada substância Z, vou chamar de Z. Se a gente trocar uma pílula azul por uma pílula com a substância Z, eu acho que os ratos vão melhorar. Então, olha só. Né? Para que serve esse negócio de grupo controle experimental? Calma que não acabou o exemplo ali não, viu?
Serve para que no final do experimento você compare os resultados obtidos com o pessoal, ou os ratos, os itens, sujeitos experimentais e tudo mais, né, do grupo experimental com os do grupo controle. Para quê? Para você ter uma noção mais precisa dos efeitos da sua intervenção, que no nosso exemplo aqui é alterar a dieta dos ratos, dar uma pílula com a substância Z. Tá? Isso é importantíssimo, porque os resultados que a gente obtém com o grupo controle ajudam a eliminar isso aqui, ó, explicações ou hipóteses alternativas. Tá? Então, olha só. Vamos supor que a gente faça isso, então. A gente pega todos os ratos e divide em 2 grupos. São 100 ratos ao todo. 50 deles vão ser o grupo controle, os outros 50 o grupo experimental. Tá? Os de cima aqui o grupo controle, os de baixo o grupo experimental. Por que o de cima é o grupo controle e o de baixo é o grupo experimental? Porque o experimental é de baixo, porque nele é que eu vou estar alterando. Nele é que eu vou estar fazendo uma alteração no fator que eu estou querendo testar. Eu vou alterar a dieta deles, eu vou dar uma pílula com a substância Z. Já o de cima é o controle, por quê? Porque eu não vou fazer essa mesma alteração. Só vou acompanhar mesmo o que eles já faziam normalmente, que é comer 2 pílulas azuis. Então, assim, eu alimento eles com isso, dou um tempo e vejo no final o que acontece. Então, olha só, tem 2 tipos de resultados aqui. Vamos supor que, se no final do meu experimento, no grupo experimental, 63% dos ratos tenham sido curados e só 8% no grupo controle, então, olha só, como a diferença ia falar diferença de potencial. Como a diferença no percentual é grande, então você admite que realmente a substância Z ela teve efeito positivo para curar os ratos. Tá? O que interessa aqui não é ver o quão próximo chegou de 100%. É quão grande é a diferença entre o grupo controle e o grupo experimental. Agora, por exemplo, se fosse aquele segundo resultado lá, 63% curados no grupo experimental e 62% no grupo controle, aí a diferença entre os 2 grupos é muito pequena. Então, nesse caso, não tem como você dizer que a substância Z está atuando na cura dos ratos. Então, olha só, por que tem que fazer o grupo controle? Se eu tivesse feito um grupo, apenas um grupo, todos os ratos, os 100, todos eles vão ser experimental. Eu vou fazer isso aqui para eles, eu vou vou fazer essa alteração. Eu vou tirar uma das pílulas azuis, botar uma vermelha que tem a substância Z e aí no final eu vejo que 63% deles foram curados. Se eu fizer só isso, não tem como eu afirmar com certeza que a minha substância Z realmente tem algum efeito positivo. Por quê? Primeiro, nem todo mundo foi curado. Então, os que não foram curados, como é que fica? E outra, eu não posso dizer com certeza que os ratos foram curados por causa da substância Z. Eu tenho que ter o grupo controle para poder fazer essa comparação aqui, no caso, essas diferenças em percentuais. Tá? Então, essa aqui é a jogada do grupo controle. Para acabar por hoje, então, gente, essa aula, vou só dar um exemplo aqui de um experimento clássico, que foi feito por um sujeito chamado Francesco Redi, no século XVII, era um italiano. Nesse tempo, muita gente tinha uma crença num negócio chamado de vitalismo. O vitalismo era uma crença que, dentre outras coisas, acreditava o seguinte, que existia uma coisa aí no mundo, uma entidade, chamada força vital. E essa força vital, ela tinha o poder, digamos assim, de reorganizar a matéria e fazer surgirem seres vivos a partir da matéria. São aquelas histórias lá que o pessoal achava que surgiam ratos do lixo e tudo mais. Eles sabiam, tá, gente, que o rato macho ia cruzava com a rata fêmea e gerava ratinhos. Mas eles também achavam que a força vital poderia chegar ali naquela matéria orgânica e gerar um rato novo. Ou então que a força vital poderia chegar ali na matéria orgânica que fica nas margens de um lago e gerar uma rã. E por aí vai. Então, assim, muita gente acreditava nisso. Muita gente. A comunidade científica acreditava nisso. Aí esse sujeito, esse Francesco Redi, naquele tempo os caras eram tudo, né? Médico, advogado, cabeleireiro, dentista, investidor, não sei mais o que. Ele estava lendo a Ilíada, que é aquele livro lá da Guerra de Troia. Aí no livro da Guerra de Troia, tem um pedaço, e no filme tem também esse troço, mas no livro fala lá o seguinte, que o Aquiles... aliás, antes disso, né, diz lá o seguinte, que o Patroclo, que eu acho que era primo ou sobrinho do Aquiles, ele roubou a armadura do Aquiles para fazer de conta que era ele e foi lá desafiar o Heitor. Aí o Heitor matou ele. Aí diz que no livro o Aquiles ficou doido para pegar logo o corpo, porque ele estava lá falando, pô, se eu não pegar logo o corpo para fazer aquele ritual lá de botar moedinha no olho e tal, pro barqueiro, né, se eu não pegar logo o corpo, as moscas vão pousar nele e vão surgir larvas.
Aí o Francesco Rede, peraí. Então quer dizer que as larvas que surgem em corpos, elas vêm das moscas, e eu aqui achando que é da força vital? Então vou fazer um teste para comprovar. Então olha só, o que está rolando aqui? Ele fez lá suas observações e coleta de dados na natureza e identificou um problema. Qual é o problema? Ele quer saber qual é a procedência das larvinhas que aparecem nos corpos em putrefação. De onde elas vêm? É a força vital que gera ou seriam, por exemplo, larvas que vêm de ovos de moscas? Então é isso que ele quer testar. Aí ele elaborou uma hipótese. A hipótese ele, vou com Aquiles. Eu acho que essas larvas aí, elas vêm dos ovos de mosca. Aí para testar a hipótese, elaborou esse experimento aqui, muito bem montado. Ele pegou um grupo de frascos, deixa eu separar aqui, pegou um grupo de frascos, deixou sem tampa e botou carne lá para apodrecer. Nesses grupos de frascos sem tampas, as mosquinhas podiam pousar diretamente, né, e botar ovos e tudo mais. Esse é o grupo controle do experimento. Ele fez 2 grupos experimentais. Um grupo, ele pegou e fez o seguinte, ele tampou logo o frasco e vedou de vez, tipo vedou, tá? Vedou o bendito frasco. A mosca não sente nem cheiro da carne podre, não passa nem perto lá. E o outro grupo, ele tampou com a redinha. Então as moscas até sentiam o cheiro da carne putrefação e tudo, mas não conseguiam chegar lá dentro, tá? Para pousar na carne diretamente. Esses 2 são os 2 grupos experimentais. Aqui eu estou fazendo uma alteração no fator que eu quero testar. Aqui está igual ao que acontece na natureza. Aqui não. Aqui eu estou impedindo as moscas de pousar. Bom, então ele deixou um tempo lá, a carne apodrecendo e tudo mais. Os resultados do experimento estão aqui na linha de baixo. Então, quais foram? No grupo de frascos que ficou sem tampa, apareceram um monte de larvas. Então, até vou botar aqui. Número alto de larvas. Muitas larvas. Mais ou menos como estava esperado, e ele deve ter deduzido, né? Antes de acabar o experimento, ele já deve ter deduzido esse resultado. Nos frascos tampados não apareceram larva nenhuma. Apareceu larva nenhuma. E no grupo de frascos que tinha redinha, aparecia uma ou outra larva. Muito poucas. Então, baseado nos resultados desse experimento, a hipótese dele de que as larvas vêm de ovos de moscas, está certa ou está errada? A hipótese está certa. Porque aconteceu justamente o que era esperado caso as moscas não pudessem pousar na carne. Ou seja, quando não pousavam, não aparecia larva nenhuma. Né? Ou muito poucas nesse caso. Agora, onde pousava, apareciam muitas larvas. Tá? Agora, veja bem, se ele tivesse usado só um grupo experimental, esse aqui dos frascos tampados, no final, ele ia poder dizer que as larvas vêm dos ovos das moscas? Não, porque o pessoal ia falar uma coisa que, na verdade, eles falaram mesmo tendo o grupo experimental e o grupo controle. O povo não aceitou os resultados dele, lá nos 1670 e alguma coisa, porque eles falaram que a força vital não podia entrar no frasco vedado. A força vital era um troço que gerava seres vivos, mas não conseguia entrar no bendito de um frasco, né? Então, assim, o povo não aceitou, porque falava, você fechou, como é que você queria que força vital chegasse aí? Tu tá doido, né? Aí o povo não aceitou os resultados. Eu não vou falar sobre isso agora, mas só para constar, esse dilema só foi solucionado uns 2 séculos depois, já no século XIX, pelo famoso Louis Pasteur, tá? Que fez um experimento parecido, só que com frascos com esse formato aí, que ele não vedava. Então ficava aberta, a força vital supostamente poderia entrar dentro. Mas isso é tema para uma outra aula, tá, gente? Então, pessoal, era só isso que eu tinha para falar para vocês. Essa matéria pode até parecer difícil no começo, mas quando você for fazer os exercícios do seu livro, pode crer que você vai pegar o jeito rapidinho e, pela minha experiência, normalmente alunos em geral, os estudantes em geral, não erram muito nessa matéria não, tá? Se fizerem os exercícios direitinho, porque o que interessa mais aqui é identificar os passos do método científico, identificar o que é o grupo controle e o experimental. Tá? Ou então você elaborar o grupo controle experimental ou elaborar um experimento. Então é isso aí, pessoal. Bons estudos para vocês. Até a próxima. Deus abençoe. Falou!